Olá, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês, gestores municipais da assistência social de toda a nossa Minas Gerais. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje nós vamos ter aqui um workshop que é Apoio para a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, PMAS. O Sistema FEComércio MG, SESC, SENAC e sindicatos empresariais promove o programa Transforma Minas, que é composto por uma série de workshops e um grande evento que vai ser realizado no dia 28 de abril. Então, nós já vamos colocar o link no chat para te convidar a participar conosco desse evento muito especial, tá? As ações que estão sendo realizadas pelo Transforma Minas têm o objetivo de contribuir para uma gestão municipal sustentável, estratégica e focada em resultados. Então, esse que hoje vai ser realizado mais um desses eventos, é também realizado, pelo SENAC, que há 74 anos promove educação profissional. Nós oferecemos nas modalidades presenciais e à distância, cursos livres, técnicos, graduação e pós-graduação. No estado de Minas Gerais, nós temos 40 escolas. E, além disso, dos nossos espaços físicos, nós temos também as carretas escolas, que traz mais acessibilidade às nossas ofertas de capacitação profissional. E nos municípios também, onde por acaso a gente não tem uma unidade do SENAC, nós podemos oferecer essas capacitações no espaço cedido, do município, também é outra possibilidade. Meu nome é Natália Morim, sou consultora do SENAC Minas e com outros 33 colegas no estado, nós somos responsáveis pelo relacionamento com as empresas, prefeituras e instituições que têm interesse em fazer trabalhos conjuntos com o SENAC Minas. E estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, muito animada para aprender, e quero que esse final da manhã, nós saiamos daqui com muitos conhecimentos e muita troca, muito aprendizado. Eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos até próximo do ombro. Hoje eu estou com uma blusa marrom, ok? Vou apresentar o nosso professor dessa manhã, que é o professor Aloísio Soares de Lima Júnior. Ele é mestrando em Desenvolvimento Social e Extensão pela Universidade Federal de Lavras, pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em Administração pelo Instituto Presbiteriano Gamon e, atualmente, é diretor de negócios da Naus Cardia Consultoria e também é docente do SENAC Minas. Ele é ex-secretário municipal de assistência social do município de Lavras, tem experiência na área de administração, docência e gestão de organizações da sociedade civil. E a formação também dele tem ênfase em administração de empresas e gestão pública. Fazendo a descrição do Aloísio, bom dia. Obrigada, Aloísio, por estar aqui. O Aloísio, ele é um homem, tem pele clara, ele usa óculos, está com uma camisa social jeans, cor jeans, e ele está numa sala com um fundo branco, que tem um desenho de um leão no fundo. E também nós estamos aqui hoje com o Moisés, que é o nosso intérprete de Libras. Obrigada, Moisés, por estar aqui com a gente, tornando esse evento mais acessível, como é um dos princípios do SENAC, A acessibilidade. O Moisés, ele está com uma blusa branca, tem pele clara também, cabelos pretos, é homem, e está numa sala, com um fundo creme. Para começarmos nossa apresentação, vou pedir para nós passarmos aqui agora um vídeo institucional do SENAC. Rapidinho. Imagine uma grande máquina, cheia de botões, tecnologia de última geração, capaz de, com um comando, mudar completamente o destino de uma pessoa. Tudo bem, eu sei, essa máquina não existe. Mas para transformar futuros,
Milhares de jovens sonhadores, profissionais em busca de novos desafios e empreendedores obstinados me procuram todos os anos. Estou longe de fazer milagres. Aqui, para criar novas realidades, por meio de cursos livres, técnicos, de graduação e MBA, eu conduzo meus alunos e alunas a uma educação profissional que integra conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e a uma evolução contínua que impulsiona mudanças pessoais, profissionais e sociais. Afinal, todos ao redor são beneficiados quando uma pessoa tem a oportunidade de trilhar caminhos com a educação. Depois desse momento juntos, suas vidas já não são mais as mesmas. Eles e elas se tornam um pouco mais sábios, críticos, inovadores e, o mais importante, escritores das suas próprias histórias. E eu? Bem, eu sinto um orgulho danado porque foi para isso que nasci. Essa, mais que minha missão, é minha paixão. Para cada novo aluno ou aluna, eu ofereço um modelo pedagógico exclusivo, ambientes reais de prática, docentes altamente qualificados e uma vivência com ênfase em seu protagonismo, num processo de ensino-aprendizagem que contribui de forma determinante para a sua formação. Por tudo isso, sou reconhecido como uma referência em educação profissional em todo o país. Sempre de olho nas tendências, mantendo meu espírito jovem, mas tenho experiência de sobra para continuar. Como há 75 anos, transformando pessoas para o futuro e o futuro para as pessoas. Senac faz 75. Juntos nas suas transformações. Que vídeo lindo, né, gente? É isso, esse vídeo representa muito a paixão que nós, como Senac, temos de transformar vidas pela educação. Eu já vi aqui no chat algumas pessoas comentaram, perguntando sobre a inscrição, que ainda não fez. Vou pedir também para que a gente coloque o link aqui, no link de inscrição desse evento, no chat. E aí nós precisamos que vocês que não fizeram, né, a inscrição, acesse esse link, preencha esse formulário para confirmar a sua participação, tá bom? Mesmo que você ainda não tenha feito a inscrição pelo Simpla, você acesse esse link, confirma a sua participação, para no final nós podemos depois mandar para você o certificado, tá? De participação. Então, por favor, preencham. Vamos começar, professor Aloísio. Vou passar a palavra, mas antes quero deixar claro, pessoal, que nós vamos estar acompanhando o chat durante todo o período, né, de apresentação do professor. Ao final, nós vamos fazer um momento de perguntas e respostas. Então, por favor, façam suas perguntas, façam seus comentários, para no final a gente ter uma troca bem rica aqui, tá bom? Aloísa, é com você. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Moisés, também, pela participação e colaboração nesse momento de inclusão, momento de transformação, onde nós buscamos, por meio do Senac, levar aos municípios conhecimento e, sobretudo, oportunidades, né, de transformação. Esse é o nosso grande objetivo. Nós queríamos iniciar aqui o nosso diálogo com vocês, trazendo uma perspectiva importante, no sentido de que o grande objetivo do Senac, neste momento, sobretudo, suscitar, né, levar aos municípios, levarem aos gestores públicos o apoio necessário para o início da gestão. O Senac, através da sua história de mais de 70 anos, né, ou seja, o Senac comemora esse ano 75 anos, é uma instituição que sempre se fez presente nos municípios mineiros, buscando a transformação da vida das pessoas. E como a nossa missão, né, a missão do Senac sempre se pautou por levar a oportunidade aos municípios, não poderia ser diferente neste ano tão expressivo e significativo em relação aos desafios que os gestores públicos têm ao assumirem o ano de 2021 com diversas dificuldades, né? Diversas oportunidades, sobretudo, para buscarem o crescimento dos municípios através
do conhecimento através da aplicação dos recursos públicos, através de uma gestão voltada, sobretudo, para o planejamento. E o nosso grande foco no dia de hoje, nós já percorremos até agora, né, três workshops que já foram apresentados pelo SENAC, onde nós tivemos a oportunidade de falarmos um pouco sobre os instrumentos de planejamento da gestão pública no início, né, no primeiro ano de gestão. Falamos inicialmente sobre o plano, falamos sobre a lei de diretrizes orçamentárias, falamos sobre o planejamento plurianual e falamos também sobre a lei orçamentária anual. E hoje o nosso foco, o nosso bate-papo, o nosso diálogo é com você, gestora da assistência social, é com você, gestor da assistência social, sobre esse importante instrumento que é o Plano Municipal de Assistência Social. Levando em consideração que nós podemos trazer para os nossos municípios quando entendemos que esses instrumentos, eles não são meras obrigações burocráticas ou constitucionais. Eles são, na verdade, importantes instrumentos de planejamento, onde, quando nós entendemos a importância desses instrumentos, nós poderemos buscar, através do diálogo, principalmente com diversas instituições, trazer para os nossos municípios soluções estratégicas, pensar em como poderemos colaborar nos nossos municípios nos próximos 4 anos do mandato, nos próximos 4 anos de intervenção por parte de vocês, gestores públicos. Para isso, é necessário esse planejamento alimentado pela cultura da mudança e da transformação. E o SENAC Minas, ele está aqui para ser parceiro dos municípios. Por quê? A Natália falou que vocês podem, vocês vão encontrar no chat também, um link onde vocês conseguem encontrar os consultores do SENAC que atendem, né? Ela falou que são 33 consultores que atendem os 853 municípios. Então, são profissionais extremamente capacitados para auxiliar os municípios, apoiar os municípios na implementação de projetos e propostas voltados para esse planejamento de mudança, em levar soluções educacionais onde nós temos a oportunidade de revisitar as nossas formas de executar processos e iniciativas e, sobretudo, de entendermos quais são as possibilidades que nós temos de implementar ações educativas que visam, sobretudo, transformar vidas aonde nós temos a oportunidade de atuar. Então, fica aqui o nosso convite, que você conheça o consultor que atende o seu município, se aproxime dele, porque é uma relação extremamente promissora e extremamente positiva e propositiva, acima de tudo, para a construção dos instrumentos que são importantes a partir do momento em que assumimos a gestão. Para nós iniciarmos, também lembramos a vocês que o nosso objetivo aqui também não é ensinar a nenhum gestor a fazer o Plano Municipal de Assistência Social. Nós não temos essa pretensão. Nós temos aqui, sobretudo, a missão de levar a você, gestor e gestora, a importância desse instrumento e quais são os passos importantes que você pode dar, principalmente com o apoio da sua equipe, né, com os profissionais que já trabalham com você, né, toda a sua equipe de apoio, toda a equipe técnica de referência que trabalha com você, para a construção desse importante instrumento. Além também de lembrarmos da importância da participação efetiva da sociedade civil na construção desse instrumento. É importante que lembrarmos de toda a rede socioassistencial estar presente na construção desse planejamento, desse instrumento, e lembrarmos também da valorosa importância, colaboração e contribuição dos conselhos municipais de assistência social, porque são órgãos, né, deliberativos e consultivos, mas mais do que isso, são órgãos de fiscalização, mas, sobretudo, de apoio à gestão pública nos municípios. Então, é importante estarmos todos unidos nesse propósito. E para nós iniciarmos, trazemos aqui algumas reflexões, né, que o gestor, quando ele assume, isso aconteceu comigo, né, quando eu tive essa experiência como gestor público. A Natália falou um pouco aqui da nossa experiência profissional
ao longo desses anos, já tive a oportunidade de ser gestor da assistência social aqui no município de Lavras, no sul de Minas, e como muitos de vocês, ao assumir, eu não havia tido nenhuma experiência na administração pública. Foi necessário uma imersão em vários conceitos e conteúdos, onde vários órgãos que são importante apoio e suporte podem nos ajudar. E aí nós destacamos, né, o colegiado de gestores públicos municipais de assistência social, COGEMAS, importante a aproximação dos municípios com essa instância, né, de apoio, de sustentação da política pública de assistência social nos municípios mineiros. Além também da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, ela sempre foi e sempre será grande parceira dos municípios na consolidação do Sistema Único, porque nós sabemos que o Pacto Federativo traz o desenho da execução da política no município, mas o Estado ele tem um papel fundamental nesse processo também. E a SEDESE, ela exerce esse papel, sempre exerceu, sempre foi protagonista na consolidação do Sistema Único de Assistência Social nos municípios. Então, é necessário também procurarmos as regionais da SEDESE, que apoiam os municípios, sempre que oportuno também procurarmos na cidade administrativa também, através do contato telefônico, principalmente nesse momento, né, onde temos a dificuldade aí do isolamento social, para nos apropriarmos dos temas que são necessários, exercermos as nossas atividades de planejamento, porque o primeiro ano de gestão, ele é basicamente planejamento de médio e curto prazo, onde nós vamos consolidar a política de assistência social, nos apropriando desses instrumentos e tratando-os não somente como uma obrigação burocrática e constitucional e legislativa, como nós falamos no início. É entendermos que a lei orçamentária anual ela tem a sua fundamentação para a execução da política pública, é saber que as diretrizes orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias, ela vai fixar as metas, né, as diretrizes e os principais objetivos da assistência social e das outras políticas também, e o plano plurianual, um importante instrumento. Todos esses três instrumentos, eles precisam de estar muito bem alinhados, vocês vão ver mais à frente, com o Plano Municipal de Assistência Social. Então, na construção desses instrumentos, nós já vamos nos preparando para a construção também do Plano Municipal de Assistência Social, né? Então, o que isso tem a ver com planejamento? O que o planejamento tem a ver com os gastos? Então, o que de fato é o Plano Municipal de Assistência Social? É o que nós vamos tentar mostrar para vocês aqui. Alguma contextualização que é importante, né? O planejamento plurianual, como nós falamos, ele contém os programas de trabalho que vão ser elaborados pelo Executivo, né? Onde vão ter a relação dos investimentos referente ao período dos próximos 4 anos. Então, nós preparamos um plano que vai atender 3 anos da gestão, onde temos a execução propriamente, né, por você, que está aí à frente da Secretaria de Assistência Social ou de Desenvolvimento Social, e na ideia, na característica que se estabeleceu por meio desses instrumentos de garantir a continuidade, nós vamos ultrapassar um ano de gestão, que pode ser, caso seja reeleita a atual gestão, continuar esse processo, e caso não seja, assuma uma nova gestão, eles poderão dar sequência em todo o processo. É o que está acontecendo com vocês neste momento. Vocês estão trabalhando, principalmente no primeiro ano de mandato, né, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária que foi votada na Câmara Municipal no ano passado, e com a revisão do plano plurianual para esse ano também foi submetido à Câmara. Então, esse primeiro ano de gestão foi aquilo que foi... vocês trabalham com diretrizes e planejamentos estruturados por uma gestão anterior, ou por vocês, né, caso vocês estejam no processo de reeleição, mas é que é necessário garantirmos essa sequência. A LDO, então, ela define as metas, as prioridades para a administração pública, né, a partir do plano plurianual, para o próximo exercício financeiro. Então, a LDO agora está sendo elaborada, até o dia 15 de abril, ela precisa de ser submetida ao Legislativo Municipal. Caso a lei orgânica municipal ela traga alguma data diferente, aí observa-se a data da lei orgânica aí do seu município. Então, lá
vai ter fixado, então, as prioridades e as metas da administração pública. E junto com o planejamento plurianual, que vai ser submetido até o dia 31 de agosto, à Câmara Legislativa, a lei orçamentária ela é elaborada pelo Executivo, né, segundo as diretrizes da LDO, e ela vai estabelecer a previsão de despesas e receitas para o ano seguinte, ou seja, nesses 3 níveis aqui, nós temos o planejamento estratégico, tático e operacional, onde nós vamos aqui, de fato, prever como nós iremos executar as diversas políticas setoriais no município e também, principalmente, a nossa fonte aqui de reflexão, a política de assistência social. Então, isso significa que no PPA são apresentadas as diretrizes e objetivos das metas, né, para os serviços e benefícios socioassistenciais da assistência social para o período de 4 anos. Então, tudo aquilo que é projetado em termos de entrega para a população de projetos, de objetivos, de serviços, de benefícios para os próximos 4 anos, vai ser descrito isso no plano plurianual, assim também como no Plano Municipal de Assistência Social, que nós vamos falar mais à frente. O Plano Municipal de Assistência Social ele tem algumas características que distinguem um pouco do planejamento plurianual, mas eles andam lado a lado. Então, por isso que é importante já construirmos esses instrumentos em consonância, né, um com o outro. Na LDO serão elencadas as metas e prioridades entre os programas dispostos no PPA para o próximo ano, então você já agora elenca aquilo que é prioridade no seu município, né? É necessário aí, nós vamos falar daqui a pouco, de um diagnóstico do seu município, verificar quais são os índices de vulnerabilidade, de violência contra a mulher, de violação de direitos dos usuários da assistência social, verificar quais são as principais demandas, analisarmos a qualificação dos servidores da política de assistência social, aquilo que precisamos de aperfeiçoar de instrumentos para trazermos uma política cada vez mais assertiva e robusta na sua aplicação no cotidiano, e assim conseguimos alocar os recursos de uma forma racional, né? Na lei orçamentária anual serão definidos os recursos necessários para cada ação. Então, na lei orçamentária, é aquele documento normalmente que nós o conhecemos como quadro de despesa, né, descritivo, o QDD, ou o quadro lá do orçamento mesmo, né, aquele documento onde nós consultamos o tempo inteiro qual o recurso que podemos utilizar para realizarmos determinada licitação, para contratarmos determinado serviço, para reforçarmos o nosso quadro de servidores, para atendermos demandas específicas. Então, por isso que são instrumentos que a gente tem o contato o tempo inteiro. E aqui eu chamo uma atenção para vocês de uma forma bem especial. É característico de alguns municípios que a Secretaria de Planejamento e Fazenda ela fique responsável pela elaboração de algum desses documentos, ou seja, às vezes o secretário de Assistência Social e a sua equipe, ela dialoga muito pouco, às vezes, na construção de algum desses instrumentos. Em alguns municípios isso ainda é realidade. E aqui nós chamamos atenção para que isso não ocorra no seu município, que você assuma, enquanto gestor, o protagonismo na elaboração desse planejamento, é porque você que conhece da política de assistência social, você que conhece da realidade da sua equipe técnica, você que conhece da realidade dos seus usuários, né? Não é nosso, né? É uma forma de, às vezes, nos expressarmos carinhosamente, mas dos usuários que são da política de assistência social e que merecem a nossa atenção, o nosso respeito e a nossa observação de forma bem interativa. Então, lá na Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos, né, quais são as obrigações da política de assistência social nos municípios. Então, nós temos a obrigação, né, da constituição do Conselho de Assistência Social, onde precisamos observar a questão, a questão paritária do Conselho, né, de termos os números iguais dos representantes da área governamental, assim como também dos representantes da sociedade civil. É também, né, obrigação conforme a lei orgânica, lá do artigo 30, a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, que é esse instrumento de planejamento da política de assistência social para que sejamos cada vez mais efetivos e que eu consiga entender quais são as receitas
que eu possuo à minha disposição e como eu irei alocar essas receitas de acordo com as minhas prioridades, de acordo com os meus objetivos, né? Além também da instituição do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, porque as transferências, né, fundo a fundo, elas acontecem do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, assim como também do Fundo Estadual, né? E nós lembramos dos recursos aí dos blocos de proteção especial, proteção básica, os IGDs, né, Bolsa Família, IGD SUAS, eles acontecem de fundo a fundo, além também do piso mineiro, né, que vem via fundo estadual, o recurso ele é alocado e passa pelo fundo municipal, contando com aí o acompanhamento, a fiscalização e a corroboração de todos os atos aí do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, nós percebemos que são 3 instrumentos que estão interligados o tempo inteiro, né? Então, a alocação orçamentária e a destinação dos recursos no Fundo de Assistência Social, consignado exclusivamente à assistência social, é uma outra observação importante, né? Nós termos aí, na peça orçamentária, descrito aí o Fundo Municipal de Assistência Social e os recursos alocados especificamente no fundo para que nós possamos dar a destinação adequada. E isso ele é muito importante, principalmente quando nós vamos preencher o censo SUAS, que estabelece aí o índice que mede, né, o grau de eficiência e o grau de robustez da política de assistência social no município, e que isso vai alavancar, possivelmente, quando nós vamos aperfeiçoando os instrumentos de execução da política de assistência social nos nossos municípios, para que nós possamos aumentar a quantidade de recursos que nós vamos captar, demonstrando a nossa capacidade de execução, né? Nós lembramos a vocês aqui que não deixem, né? Tá passando aqui para vocês aqui o lembrete de acessarem no chat, né? O formulário para o preenchimento para que vocês possam receber os certificados, né, de vocês posteriormente, e também lá vocês vão encontrar o link para você identificar o consultor que atende a sua região do SENAC, né, para um relacionamento positivo, porque nós vamos falar daqui a pouco que o Plano Municipal de Assistência Social, ele tem várias possibilidades de ações, né, e o SENAC ele pode ser muito parceiro na construção dessas ações. Então, um instrumento de planejamento, né, estratégico que organiza e regula e norteia a execução da Política Nacional de Assistência Social, basicamente na execução aí no município. Então, conforme a NOB SUAS, nós sabemos que o plano municipal, de fato, né, já está regulamentado nas normativas operacionais básicas, e assim como na lei orgânica. E o que acontece agora aos municípios? Os municípios que negligenciam no primeiro ano, né, a revisão do Plano Municipal de Assistência Social ou a elaboração do seu Plano Municipal de Assistência Social, provavelmente serão avisados até o final do ano ou no início do ano que vem sobre a necessidade de elaboração deste documento, e caso ele não seja submetido, enviado ao Ministério da Cidadania, os municípios deverão ter os seus recursos bloqueados. Então, por isso que é importante termos bastante atenção e não deixarmos para a última hora a construção desse instrumento, porque nós temos todo um ano para trabalharmos de uma forma estratégica esse poderoso instrumento de planejamento, e não simplesmente como uma mera obrigação para não termos recursos bloqueados. Então, por isso que o SENAC ele quer ser parceiro, para chamar a atenção de você, gestor, para utilizar esse instrumento como uma forma de planejamento das suas ações, e não simplesmente como a obrigação de entrega de um documento, né? Além também de que o Plano Municipal de Assistência Social ele traz as medidas propostas de combate às situações de vulnerabilidade, que devem ser pensadas do ponto de vista financeiro para o seu correto planejamento. E aqui nós chamamos a atenção como que é importante a participação das organizações da sociedade civil, que já prestam assistência nos nossos municípios, assim como também toda a rede socioassistencial que presta relevante serviço. Primeiro, para nós, de fato, identificarmos o grau máximo, né, possível de razoabilidade aí, de sabermos bem de perto como anda as situações de vulnerabilidade nos nossos municípios.
além também de percebermos que o órgão gestor da política de assistência social, ele é responsável pela elaboração com a efetiva participação do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, termos aí uma comissão no Conselho Municipal de Assistência Social que poderá apoiar a construção desse planejamento vai nos possibilitar já termos a participação da sociedade civil e poderemos estender mais ainda essa participação, principalmente na construção do diagnóstico, que é o ponto de partida que nós vamos falar mais à frente aqui para vocês. Lembrando também, né, o gestor local ele deve compatibilizar, como nós falamos, o Plano Municipal de Assistência Social com os outros instrumentos, né, que nós já mencionamos, o PPA, a LDO e a LOA. Fica uma dica aqui importante para vocês também, que todo gasto, né, no âmbito público, com ação ou benefício governamental, para o cidadão, ele deve ser percebido de elaboração e aprovação de lei específica, né? Então, por isso que é importante termos aí no nosso município, lembrarmos aí que é fundamental termos a lei municipal de assistência, que regulamenta a assistência social nos nossos municípios, né? É fundamental observarmos aí se o nosso município ele possui a lei que regulamenta, né, a política de assistência social nos nossos municípios, e principalmente verificar se essa lei está atualizada, e percebermos aí o que poderemos, né, talvez aperfeiçoar nesse instrumento que regulamenta a política de assistência social no âmbito local. Importante nós destacarmos também para vocês, a União, os estados, o Distrito Federal e principalmente, né, os municípios devem elaborar os respectivos planos de assistência social a cada 4 anos, ou seja, estamos agora elaborando o Plano Municipal de Assistência Social para os próximos 4 anos, mas mais do que isso, estamos revisando o plano que já tinha sido construído em gestões anteriores, para darmos, sobretudo, a característica de continuidade da política de assistência social, porque ela é uma política de Estado, né? Nós não podemos tratar mais a política de assistência social nos municípios como uma política de favor, né, ou uma política de governo. Ela é uma política de Estado. Então, por isso, essa característica fundamental desses instrumentos. Primeiro, de planejamento, e segundo, que nos garante a execução de trato continuado das nossas ações nas diversas atividades que nós temos. Em relação ao orçamento e prestação de serviço, né, para executar os recursos, então, da assistência social, os municípios devem planejar o seu uso, inserindo aí nos instrumentos orçamentários. Então, se o município não inserir as ações da assistência social no orçamento público, não será possível utilizar os recursos de forma legal. Então, por isso que nós temos que cuidar, né, de uma forma bem próxima, né, para que todas as ações, tudo aquilo que nós planejarmos para a execução nos nossos municípios esteja contido no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual e também no Plano Municipal de Assistência Social. Porque essa é uma garantia que nós temos de estarmos obedecendo, né, uma obrigação legal e, consequentemente, a prestação do serviço ela não seja comprometida. A partir do momento em que nós temos os instrumentos legais respaldando e garantindo as nossas ações, teremos tranquilidade na execução dos projetos que pretendemos realizar ao longo dos próximos 4 anos e não teremos aquela velha, né, situação, às vezes, desagradável nos nossos municípios. Às vezes, planejamos alguma ação, né, elaboramos algum projeto, às vezes, durante os anos do mandato, né, percebemos aí que talvez não tivemos o cuidado de prever alguma ação específica no nosso plano plurianual e nem no nosso Plano Municipal de Assistência Social e, consequentemente, não está previsto no nosso orçamento. O que isso ocorre? Nós teremos um impedimento, né, de realização dessa atividade. Então, será necessário revisar esses planos, né, e submeter ao Legislativo Municipal para que seja possível executar no próximo ano. Então, para evitarmos esse transtorno, é necessário pensarmos quais são as oficinas que pretendemos realizar nos nossos equipamentos, né, nos nossos centros de referência de assistência social,
como, né, pretenderemos aí executar as medidas socioeducativas aí nos nossos municípios, quais os parceiros que podem nos ajudar na construção dessas atividades. E aí um ponto aqui, ele é extremamente delicado. Que eu chamo a atenção dos gestores que com certeza já têm acompanhado essa situação. A redução cada vez mais sistemática dos recursos oriundos de outras esferas de governo, de outras esferas, conforme desenhado no Pacto Federativo. Ou seja, não garantido o cofinanciamento efetivo, atraso no pagamento de vários recursos, a penalização dos municípios na execução, que ficam com a obrigação de atender as diversas vulnerabilidades que se acentuam principalmente agora devido à crise instalada pela pandemia, a fome batendo na porta, né, dos nossos dos usuários e, consequentemente, dos nossos equipamentos. É necessário trabalharmos de uma forma cada vez mais robusta a política de segurança alimentar nos nossos municípios, e nós nos encontramos no dilema. E o dinheiro, né? Como que eu vou executar esse recurso? Por isso que esse instrumento ele vai poder apoiar o município no levantamento das vulnerabilidades já existentes no nosso município, numa projeção, talvez, no aumento dessas vulnerabilidades, porque a crise econômica ela vem se acentuando cada vez mais, e, com certeza, eu consigo, então, fazer projeções para que eu consiga custear esses recursos com recursos próprios do município. É obrigação constitucional do município garantir os direitos constitucionais ao cidadão, acesso à alimentação, acesso à saúde, acesso à educação. Então, é obrigação do município atender essa premissa essencial conferida pela Constituição. Então, não adianta, né, nós, às vezes, nos depararmos com a cobrança que muitos dos municípios ocorrem. Né? Às vezes, o chefe do executivo nos cobra. Vocês não têm dinheiro para comprar a cesta básica? Como é que nós vamos fazer? Então, tem que ser com recurso próprio. É por isso que é necessário fazermos os levantamentos que nós temos a oportunidade, desde agora, de fazermos, de quais os recursos que nós temos oriundos aí do piso mineiro, dos blocos de proteção e dos IGDs oriundos do governo federal, e como iremos alocar esses recursos de acordo com as necessidades básicas que nós temos nos nossos municípios. Então, é muito importante fazermos esse levantamento desde já, para que nós tenhamos um orçamento exequível, né? E não tenhamos aí, talvez, a necessidade de ficarmos fazendo os contingenciamentos necessários. Prevermos, então, dentro da realidade, o que nós temos aí, qual que é o comportamento da receita dos repasses do governo federal nos últimos anos. Né? Nós sabemos aí que no ano passado, basicamente, os recursos vieram para enfrentamento da Covid, né? Então, nós tivemos que nos adaptar, utilizar esse orçamento de uma forma estratégica, e provavelmente isso vai perdurar, né, ao longo dos próximos anos. Nós temos uma queda na arrecadação, e nós sabemos que o governo federal vai reduzir os gastos dessas políticas que infelizmente, são as que mais sofrem quando é necessário contingenciamento de receita. Né? A assistência social, infelizmente, historicamente, ela é que sofre muito nos últimos anos. Então, por isso que é necessário aí racionalizarmos. Da onde iremos tirar dinheiro? É necessário recurso próprio? Então, vamos alocar recurso próprio. E aí adotarmos outras estratégias. Quais são as ações que eu consigo desempenhar no meu município para que eu possa alocar, por exemplo, recursos de emenda parlamentar? Quais os projetos que eu preciso elaborar no meu município para captar esse recurso? Quais são projetos e programas e ações que eu posso desenvolver, algum projeto mesmo estruturado para que eu consiga submeter algum edital de fomento que eu possa captar recurso via Fundo da Infância e da Adolescência, ou via Fundo do Idoso, para esses públicos prioritários, ou via também, eu posso instituir aí no meu município o Fundo Municipal vinculado ao Conselho da Pessoa com Deficiência,
ter uma ação específica. Nós estamos com o Moisés aqui, que está me fazendo lembrar desse público prioritário, que nós temos que elaborar ações específicas para esse público, que infelizmente, às vezes, a nossa condição de privilégio, né, quando nós olhamos aí o histórico, o conceito, né, basicamente aí, das desigualdades sociais, nós temos que nos desvestir desses privilégios e assumirmos a responsabilidade de gestor público de atendermos todos os públicos prioritários conforme está no desenho da política de assistência social. Então, atender prioritariamente é prever, inclusive nesses instrumentos de planejamento, de prestação de serviço e de orçamento público, o atendimento desses públicos. Quais são as ações que nós iremos implementar nos nossos municípios para atender a criança e o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência? Quais são as ações, né, que poderemos implementar para garantir aí também a efetivação da igualdade racial no nosso município, de reduzir a violência contra a mulher? Então, isso tudo tem que estar previsto nesses instrumentos e, consequentemente, claro, a previsão de orçamento para o custeio dessas ações. E aí nós lembramos aqui algumas estratégias importantes. Além dessas captações via emenda parlamentar e também os recursos oriundos aí dos fundos municipais que podem receber aporte de recursos, a gente destaca aí a infância, a adolescência e o idoso principalmente, porque empresas privadas e pessoas físicas podem destinar parte dos impostos para esses fundos. Nós lembramos aqui que nós temos como acessar recursos via Ministério Público, que pode ser um parceiro no município, principalmente para execução, aí no caso das medidas socioeducativas, o Judiciário também, né, a Vara da Infância e da Adolescência também pode nos apoiar, às vezes, com alguns projetos específicos. Por isso que é necessário a elaboração dos projetos neste momento, e aí nós reforçamos aqui o lembrete que o SENAC ele pode ser um importante parceiro na construção desses instrumentos, né, desses projetos, porque são profissionais capacitados para elaborar ações estratégicas customizadas de acordo com a realidade do seu município. Então, fica o convite aí para você procurar os consultores do SENAC, que podem ser, né, valiosos parceiros nesse sentido. E como nós falamos, se você tem o parceiro aí do SENAC e outros também do sistema Fé Comércio, o próprio SESC, para ações culturais no nosso município, que visa aí atender algumas demandas específicas, algumas oficinas do CRAS, elas podem ser executadas, às vezes, pelo SESC, né? É importante procurarmos aí os nossos parceiros. Nós estamos nos aproximando deles agora de forma estratégica e estamos garantindo aí a participação social nos nossos processos decisórios, né? Chamamos atenção aqui, claro, para o Conselho Municipal de Assistência Social, que ele tem a sua função deliberativa e a fiscalização também, além de cuidar da aprovação do Plano Municipal, né, de Assistência Social. Ele também aprecia e aprova a proposta orçamentária que são elaboradas aí naqueles instrumentos que já mencionamos, né, no PPA, na LDO e na LOA. Então, garantir a participação do Conselho Municipal desde o início e além também de outros parceiros da sociedade civil, agora é o momento. Agora é a hora para que nós possamos pensar de uma forma mais criativa e estratégica, para que nós possamos sair aí da nossa caixinha, da nossa zona de conforto e identificarmos o que nós precisamos realizar realmente nos nossos municípios. Identificar aí quais são os principais indicadores que sinalizam para mim aí a necessidade de algumas ações, para que aí sejamos efetivos, e nós vamos falar desses indicadores mais à frente para vocês. Então, os principais pontos que devem ser observados, né? A compatibilidade do plano plurianual com o plano de assistência social, se foram previstas todas as despesas relativas, né, ao gasto de manutenção e investimentos da rede socioassistencial, isso tem que estar previsto aí no plano municipal e no plano plurianual. Se todas as receitas também estão previstas, cuidar com bastante critério, com bastante cuidado, observarmos aqui, agora é o momento, né, de observarmos o comportamento da Receita nos últimos anos. Como que a Receita ela se comportou, né? Ou seja, como que foi o repasse do governo federal para o nosso município,
como foi o repasse do governo do Estado, né? Nós sabemos aí do esforço da CEDESE de regularizar a questão aí do piso mineiro, e lembrarmos das instâncias de controle e pactuação, né? De estarmos efetivamente participando aí, como nós lembramos vocês no início, do COGEMAS, do colegiado que traz aí o tensionamento, que apoia os municípios na reivindicação, né, dos direitos dos gestores para conseguir executar, né, conseguir efetivar a política de assistência social. E quando nós estamos participando, né, do colegiado, nós conseguimos também efetivamente, né, nos possibilita a participação da CIB também, né, Comitê Intergestor Bipartite, e, consequente, também os gestores que fazem parte do COGEMAS, eles também efetivamente podem participar do Conselho Estadual de Assistência Social. São instâncias de pactuação, são instâncias de controle também de nós, enquanto gestores, podemos efetivamente acompanhar a execução da política de assistência social no âmbito do Estado e com certeza termos informações que irão nos garantir, né, assertividade nos nossos planejamentos. Além também é importante de pensarmos nas deliberações das conferências municipais de assistência social, que tem que estar prevista aí no nosso Plano Municipal de Assistência Social. Lembramos a vocês que esse é um ano especial, porque é um ano de Conferência Municipal de Assistência Social. Então, temos o desafio aí de realizarmos as nossas conferências ou no modelo virtual, ou no modelo híbrido, ou até mesmo no modelo presencial, se possível, né? Claro que respeitando aí todas as questões de recomendação dos órgãos de saúde, mas é importante lembrarmos que podemos e devemos utilizarmos as conferências municipais de assistência social para apreciarmos aí o Plano Municipal de Assistência Social. Passarmos pelas conferências, referendarmos na conferência o Plano Municipal de Assistência Social é uma estratégia extremamente relevante, porque nós vamos estar aí acompanhando as deliberações das conferências passadas e efetivamente poderemos aperfeiçoar o nosso Plano Municipal de Assistência Social com as contribuições da Conferência Municipal de Assistência Social, que vai acontecer agora em 2021, porque nós já tivemos a deliberação no Conselho Nacional de Assistência Social, bem como também no Conselho Estadual, que já editaram alguns documentos normativos e que logo em breve teremos os outros documentos que garantam aí a efetiva participação, né, nos municípios nas conferências. Além também de lembrarmos das metas nacionais e estaduais, né, pactuadas, né, nos planos, no Pacto de Aprimoramento, né, da Política de Assistência Social, as prioridades do plano decenal também, observarmos, né, consultarmos esses documentos, lembrarmos também as ações articuladas, né, e intersetoriais com toda a nossa rede socioassistencial, né, e ações de apoio técnico e financeiro também à gestão descentralizada do SUAS, né, por meio de garantirmos aí a capacitação continuada dos nossos técnicos. É fundamental lembrarmos desse aspecto para que nós tenhamos uma política cada vez mais assertiva e efetiva dos nossos municípios e, principalmente, lembramos aqui a todos, garantirmos a capacitação dos nossos usuários, garantirmos efetivamente que os nossos usuários sejam atendidos também, para conhecerem mais da política de assistência social, para conhecerem mais dos seus direitos e, claro, também de outros tipos de capacitação dos nossos usuários que visam superar as vulnerabilidades sociais que, às vezes, estão condicionados pelo momento, principalmente atual, pelo qual o nosso país passa. Então, a estrutura do plano municipal, né, ele traz o quê na sua estrutura? Um documento que ele vai trazer esses elementos. Primeiro, um diagnóstico socioterritorial. Nós vamos falar aqui, posteriormente, ponto a ponto, tá, de cada elemento deste. O diagnóstico socioterritorial,
né, ele traz aí a abertura do plano, né, ele vai trazer aí os elementos fundamentais, porque a gente só consegue fazer, nós só conseguiremos realizar um planejamento se fizermos um diagnóstico, né, aonde estamos e para onde vamos. Toda a ideia de planejamento, né, no conceito mesmo acadêmico de planejamento, é trazer a perspectiva do futuro para o presente, e para isso é necessário saber aonde estou e para onde vou, né? Os objetivos gerais e específicos, além também de diretrizes e prioridades deliberadas, as ações e as estratégias correspondentes para a sua implementação, as metas estabelecidas no âmbito local, os resultados e os impactos esperados, além dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários. E também os mecanismos e fontes de financiamento. Lembram-se aí que nós falamos de algumas estratégias interessantes, de outras fontes de captação de recurso, e muitas das vezes nós nos esquecemos especialmente, né, desse contexto. Via emenda parlamentar, para aumentarmos, talvez, nossa frota de veículos, para atendermos melhor e de uma forma mais assertiva os nossos usuários, a ampliação, né, construção de equipamentos via emenda parlamentar, a execução de outras políticas de forma estratégica, com a parceria, né, como nós falamos, do Ministério Público, do Judiciário, via captação também de órgãos privados, de instituições privadas, através dos fundos municipais, né, da infância e da adolescência, do idoso, também o fundo municipal, lembrarmos de ações aí específicas para os outros públicos prioritários também, né? É importante lembrarmos aí da pessoa com deficiência, do conselho aí vinculado à igualdade racial, de todos os conselhos municipais vinculados à política de assistência social. Precisamos de dar atenção a todos, e não simplesmente ficarmos seletivos ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho, talvez, aí da Infância, da Adolescência e do Idoso. Todos os conselhos são importantes. Lembrarmos também que na estrutura, preciso também pensar na cobertura da rede prestadora de serviço, né, mapear aí quais são, né, as organizações da sociedade civil que prestam serviço na minha rede, qual o tipo de apoio que eu oferto para essa rede, né, para essas entidades, para essas organizações. Lembrarmos aí os indicadores de monitoramento e avaliação, e eu preciso também, porque eu só consigo crescer e avançar se eu tiver, né, metas que sejam possíveis de ser mensuradas, que possam ser atingíveis e que tenha aí um lapso no tempo, né? Eu consigo ampliar a minha cobertura de atendimento dos meus CRAs se eu conseguir ampliar a minha rede, né? Ou seja, se eu conseguir ampliar o meu número de equipamentos. Então, para isso, é necessária a implementação de mais 2 centros de referência de assistência social, porque aí eu vou atingir mais 6 mil usuários, 3 mil usuários. Então, são indicadores, ou seja, são números, são informações concretas. E além também do espaço temporal de execução, né, os próximos 4 anos, para que seja possível a execução, o monitoramento, a avaliação e, consequentemente, as possíveis correções que nós vamos fazendo ao longo dos nossos 4 anos de mandato. Então, o documento, ele traz lá no início a sua identificação, né? Vai ter lá um município, o porte populacional, o período de execução, 2021 a 2024, né? Traz aí a prefeitura, o órgão gestor da assistência social, a lei do SUS aí no seu município, o fundo municipal, né? A lei de criação, né? O número da lei, o conselho municipal e a equipe técnica responsável pela elaboração do plano municipal de assistência social. E aqui eu chamo um destaque fundamental. É necessário uma equipe multidisciplinar composta por técnicos, principalmente os técnicos efetivos. E se eu não tenho técnico efetivo no meu município, nós precisamos de, com certeza, prever aí no nosso plano municipal a realização de um concurso público, né? A precarização da mão de obra, né, dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social é um dos elementos que mais fragilizam a nossa política de assistência social. Então, é necessário prevermos esse processo. E aqui, essa equipe técnica, ela é fundamental porque ela vai ser
multidisciplinar e vários olhares. E aqui nós chamamos a atenção que essa equipe técnica ela não é só de servidores públicos municipais, não. Nós aí que deveremos incluir pessoas da rede socioassistencial, pessoas, conselheiros, membros do Conselho Municipal, não só do Conselho Municipal de Assistência Social também, mas trazer um membro dos outros conselhos para a construção desse instrumento. Vai ser uma construção muito mais democrática, dialogada, e a possibilidade de nós sermos cada vez mais assertivos e de identificarmos elementos que talvez nós não conseguiremos identificar se ficarmos restritos a um grupo muito pequeno. Termos talvez aí algum membro do legislativo local também é importante, porque eles trazem um histórico de atendimento e principalmente para eles conhecerem de uma forma mais aperfeiçoada a política de assistência social, colocando a mão na massa, saber como que se executa a política de assistência social que parte lá do princípio do planejamento dessa política. Lembrando a vocês, tá, pessoal? Aqueles que tiverem dúvidas, contribuições, vocês podem trazer aqui nos comentários do chat, tá? Porque ao final aqui nós dedicaremos aqui de 30 a 20 minutos para tratarmos exclusivamente das contribuições de vocês, para dirimirmos as dúvidas e lermos aí as contribuições de todos, tá? O diagnóstico socioterritorial, lá na NobSUS, ele traz o quê? É o processo de investigação das situações de risco e vulnerabilidade. Aqui nós chamamos uma atenção muito especial também para os municípios. A importância da área de vigilância socioassistencial nos nossos municípios. Um departamento específico, constituído, previsto aí até mesmo na política de assistência social no nosso município, prevê aí a composição dessa área específica, porque é a área que cuida do diagnóstico socioterritorial. Esse diagnóstico ele não deve ser realizado somente de 4 em 4 anos, porque ele deve ser monitorado, sobretudo, É uma forma estratégica de trabalharmos a política de assistência social. Mas aqui, especificamente, no plano municipal, é a área de vigilância socioassistencial que vai poder colaborar, que tem acesso aí aos nossos sistemas, através da SAGE, do Ministério do SINSUAS também, de todos os instrumentos de monitoramento da política de assistência social, dos sistemas mesmo de informação disponibilizados pelo governo federal, SIG-PBF e todos os outros, que nós alimentamos consequentemente. Então, é necessário fazermos aí utilizarmos os relatórios aí, desses instrumentos de preenchimento que nós somos obrigados, de alguma forma, entre aspas, a preenchermos, mas que são instrumentos que agora vão nos proporcionar a levantarmos os principais indicadores. Então, como fala, que é um processo contínuo de investigação, onde nós vamos conseguir identificar as principais demandas. E aqui nós chamamos a atenção também que é necessário a rede socioassistencial colaborar, porque eles conseguem identificar, às vezes, algumas características de alguns usuários que nós, às vezes, não estamos conseguindo identificar. Então, por isso, garantir a participação da sociedade civil é fundamental. Aqui também a identificação da rede socioassistencial, disponível no território, nós já falamos sobre isso, o reconhecimento da oferta e da demanda dos serviços, sabermos aí, o meu município, por exemplo, eu tenho um índice cada vez mais crescente de casos de violência contra a mulher, por que isso está ocorrendo? Qual o serviço que eu estou deixando de prestar e qual que eu preciso, então, de prever no meu planejamento, no meu plano municipal de assistência social, qual a oferta de serviço que eu preciso prever para reduzir esses números aí de violação de direito, de vulnerabilidade social e assim sucessivamente, A utilização de dados territorializados disponíveis nos sistemas que eu falei para vocês aqui. Então, a elaboração do diagnóstico, ele basicamente, nós vamos poder utilizar muito desses instrumentos que nós já falamos. O site do IBGE
trazem as informações aí do nosso município, né, que é importante. As fontes oficiais, né, de consulta aí, o caminho, né, os caminhos aí do IBGE, município, o próprio TENUD, o IPEA, o INEP, o DataSUS, o SINAM também, são todas fontes de consulta. Lembrando aqui um ponto fundamental que havia me esquecido, termos também colaboradores de outras políticas setoriais na construção desse planejamento. É fundamental termos colaboradores da política de saúde, da política de educação e de outras políticas setoriais, vai poder nos auxiliar, principalmente a acessar informações estratégicas. No caso aí de mortalidade infantil, de mulheres, né, que têm acesso ao sistema de saúde, de crianças fora da escola, entre outras várias informações que são importantes para compor esse documento. Lembramos também aí o CAD Único, o CECAD, o TABCAD, o sistema SAGE aqui, né, tem esse link aqui que você acessa as várias fontes de consulta, a Secretaria Nacional de Assistência Social, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, né, o link também que vocês podem ter acesso a várias consultas, e para outras fontes aqui também tem esse outro link. Então, aqui, você, através da equipe multidisciplinar, nós poderemos nos organizar estrategicamente para consultarmos minuciosamente os principais indicadores dos nossos municípios. E quais são essas informações que vão poder compor esse diagnóstico socioterritorial, né? Organizarmos isso num documento de uma forma bem estratégica, para que daí, por parte dessas informações, propormos ações e projetos que visam justamente tratar esses indicadores de vulnerabilidade, de violação de direitos, além de outros aí que são extremamente relevantes. No objetivo geral, né, nós vamos identificar os problemas identificados no município, define aí de forma ampla e abrangente o estado, a situação da política de assistência social, como nós falamos com vocês, no objetivo geral. Nós vamos conseguir aí, por meio do texto, né, específico desse documento, retratarmos aonde a política de assistência social se encontra, ou como ela se encontra, né, no nosso município hoje, e para onde queremos caminhar com essa política. Aqui é no objetivo geral. E aí, nos objetivos específicos, são as respostas dadas às necessidades encontradas lá no diagnóstico que nós identificamos nos vários indicadores, né? Nos objetivos, nós vamos conseguir traduzir aí os resultados que se pretendem alcançar na execução do Plano Municipal de Assistência Social. Então, identificado, né, como que se encontra hoje a política de assistência social no nosso município, para onde queremos caminhar, e quais são os principais indicadores que nos chamam a atenção, né, e tentarmos aí, nos objetivos específicos, propor ações, né, por exemplo, reduzir os altos índices de violência contra a mulher no município X, redução dos casos de vulnerabilidade social das pessoas com deficiência, da pessoa idosa, da criança, do adolescente. Então, e aí, claro, com posse de alguns desses indicadores, dessas informações, para que a gente possa compor esse documento. Então, ao elaborar o plano municipal, né, é essencial que o município se referencie também no plano decenal, como nós já falamos, né, e o pacto de aprimoramento do SUAS também. Consultar esses instrumentos para verificarmos aí os nossos municípios, como eles estão alocados aí. Outra consulta fundamental é acessar o relatório das informações sociais, né? Porque lá nós vamos perceber, principalmente, os nossos índices, né, de gestão descentralizada, que nos trazem aí alguns indicadores relevantes, né, relacionados aí ao IGD Bolsa Família, o IGD SUAS, o ID-CRAS também, o que nós precisamos de aperfeiçoar. É fundamental também lembrarmos aí que estejam previstos no Plano Municipal de Assistência Social as prioridades locais, né, como nós falamos, das conferências e daquilo que é elencado aí
do plano de governo municipal também. O que o executivo previu para os próximos 4 anos? Também que tem que estar composto aqui no nosso plano municipal de assistência social. Além também, pessoal, aqui é a hora de trazermos as contribuições da sociedade civil, das percepções dos conselhos municipais, das percepções dos outros servidores, né, das outras políticas setoriais, assim como também levarmos em consideração a valiosa contribuição de outros parceiros que conseguem diagnosticar algumas realidades que talvez nós não conseguimos compreender até então. Então, as ações estratégicas, né, correspondentes para a implementação, nós vamos aqui apresentar quais as ações que o município irá realizar para dar concretude aos objetivos propostos, né? Isso vai estar descrito lá no documento. Demonstrar de forma também clara e objetiva essas ações que pretenderemos desenvolver, consequentemente também com previsões aí de orçamento, nós vamos falar mais à frente sobre isso. É importante aí quantificar, né, quanto de investimento necessário para cada ação dessa, tá? Já precisa, não vai colocar aqui agora, tá? Vai colocar mais à frente num quadro descritivo que nós vamos falar. Mas é necessário esse levantamento, porque quando nós vamos passando ponto a ponto, esse documento ele nos ajuda a nortear quais são as informações que eu preciso de levantar para construir o meu plano municipal de assistência social. As ações propostas, então, elas devem ser organizadas, claro, lembrando, né, a nossa divisão aí de proteção social básica, proteção social especial, a gestão do SUAS, a vigilância socioassistencial, que nós falamos com vocês, e o fortalecimento do controle social. Na proteção social básica, né, nós vamos descrever aí quais são os serviços, né, de acordo com a tipificação que nós temos no nosso município. Os programas, os projetos, os benefícios que serão realizados pelo município ou em parcerias, o público, né, destinatário que nós vamos atender, a competência, a estratégia de operacionalização, a capacidade de atendimento, né, aqui é fundamental sabermos, né, quantos técnicos que nós temos, qual que é a necessidade de incremento, né, ou seja, de ampliar a contratação de profissional, ou de ampliação de atendimento por meio de ampliação, né, dos números de centros de referência de assistência social. Se o nosso município é de pequeno porte, né, como que eu vou atender aí, no caso, a proteção social especial? Eu preciso de fazer essa divisão aqui no Plano Municipal de Assistência Social, que nós estamos falando da proteção básica, nós já vamos falar da proteção especial, mas aí demarcar aqui que a proteção social básica, ela vai atender a proteção social básica, né? O tipo de investimento a ser realizado e as fontes financiadoras existentes. Quando eu elaboro um plano extremamente estruturado e assertivo, eu submeto ao chefe do executivo esse plano, eu vou poder sensibilizá-lo da importância, por exemplo, de ampliação da contratação de mais técnicos no nosso município. E isso, às vezes, exige o custeio com recurso próprio. Se eu mostro para ele, né, o alto grau de vulnerabilidade no meu município, por exemplo, que talvez é identificado aí no meu diagnóstico, e eu mostro para ele como que eu faço para reduzir esse número por meio de profissionais que vão fazer as intervenções, fica muito mais racional e palpável do que eu simplesmente falar, eu acho que eu preciso de... Não, é concretude, né? Como nós falamos, é um documento que vai me permitir defender com unhas e dentes, né, a política de assistência social consubstanciada em dados e informações concretas, naquilo que realmente eu consigo retratar da realidade local. Um exemplo, né, o serviço socioassistencial, a identificação do nome do serviço, o projeto, a descrição do serviço, o público, a unidade, né, a capacidade de atendimento. Então, essa descrição aí que vai estar no documento é que vai permitir, né, sermos, então, aí, estratégicos e razoáveis na hora de apresentar esse documento, né? Tipos de investimento, as estratégias de operacionalização, né? Então, aqui tem algumas fontes de consulta para vocês posteriormente, né? O caderno de capacitações que você consegue acessar aí no Google mesmo, né? Esses documentos, normalmente, eles estão em PDF,
Então é necessário aí conhecermos esses documentos. E mais do que isso, lembramos aqui, proteção social básica, né? Eu preciso de o coordenador do CRAS construir junto comigo esse processo. E os outros técnicos também de referência, né? Não só aí, no caso, o assistente social, o psicólogo e o assistente administrativo, não. O auxiliar de serviços gerais também, ele tem que dar sua contribuição, ele precisa de entender a importância, né, desse documento, ele precisa de saber da relevância para que ele possa também vocalizar, né, quais são as suas demandas. E aqui, né, eu trago no quadro, né, as principais metas estabelecidas, né, as ações, as metas para 2021, 2022, 2023, 2024, né, tanto em números, né, quantidade de atendimento, quanto também, né, lembrarmos aí os investimentos. Os resultados e os impactos esperados também, né, são a forma concreta. Aí lembrando que nós demos o exemplo aqui da proteção social básica, né? A mesma coisa eu preciso de fazer para os outros níveis de proteção. Deixa eu retornar aqui e lembrando vocês aqui, ó, eu vou ter que fazer essa mesma descrição para proteção social básica, para especial, para gestão do SUAS, para vigilância e para o fortalecimento do controle social. Fazer essas descrições todas aqui, né? De quais são os serviços, qual que é o público que eu vou atender com cada serviço desse, e aí depois as metas estabelecidas no quadro, né? Depois, os resultados e os impactos esperados, né? São a forma concreta em que a gente espera alcançar, né, os objetivos específicos, que deve existir uma correspondência estreita, né, entre os mesmos. Uma sugestão aí para diferenciar ao mesmo tempo, né, é demonstrar essa correspondência, usar os tempos verbais diferenciados para a apresentação dos objetivos, né, desenvolver uma ação X e os resultados esperados, né, ação desenvolvida. Quando eu coloco como meta, é desenvolver uma ação X, né, como no objetivo, na verdade, né, desenvolver uma ação X, e no resultado esperado é a ação X desenvolvida, né? Os resultados esperados, eles devem ser, que nós falamos aqui com vocês, mensuráveis, né? Passíveis de demonstração e reproduzíveis. Lembrando que garantir a continuidade, né? A condição de continuidade. Porque esse plano, ele é elaborado no primeiro ano, mas a execução, o monitoramento e a avaliação, ele deve continuar nos próximos anos, até mesmo para sofrer alguma revisão, para algum aprimoramento. Nós estamos lidando agora com uma situação extremamente delicada nos nossos municípios, né? Onde que talvez tudo aquilo que nós planejamos para o ano, para ser executado, por exemplo, no ano de 2020, boa parte dos municípios não conseguiram executar. Por quê? Dada a situação e a circunstância, né, da crise que nós temos hoje de saúde pública e econômica e social também. Então, a mesma coisa, deveremos pensar que daqui para frente é necessário termos sempre a possibilidade de um plano de contingência, né, da assistência social, para que nós possamos mitigar essas excepcionalidades. Então, prevermos, né, de alguma forma, isso nos nossos planos é importante. Os recursos materiais, né, humanos e financeiros disponíveis. Eu preciso aí, né, no plano, dimensionar quais são os recursos necessários nas diferentes esferas, né, de governo, federal, estadual e municipal. Os recursos da iniciativa privada. Então, os recursos financeiros, por exemplo, o que eu vou ter de alocação de recurso do governo federal, o que eu vou ter de alocação do governo do estado, o que é recurso próprio, o que eu posso captar via emenda parlamentar, o que eu vou captar através de editais de fomento. Já identificar e mapear aqui, nós sabemos que, estrategicamente, né, nós temos aqui 2 editais muito utilizados nos municípios, que é do Itaú Social, né, e também do Santander, que são para a submissão de projetos de
projetos vinculados principalmente à criança e ao adolescente, né? Então, é importante os municípios terem em mente que podem e devem construir projetos que possam ser submetidos a esses editais de fomento. E fazer essa previsão de alguma forma para captar esse recurso para esse projeto via esses editais é estratégico. Se o projeto ele for bem construído, né, e dialogado aí com toda a rede socioassistencial, e principalmente já ser, né, dialogado no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, né, e do Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho da Pessoa com Deficiência, que pode... esse projeto é para criança e adolescente, mas ele pode ter um diálogo, por exemplo, com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Por quê? Porque eu posso, talvez, nesse projeto, especificamente atender a criança e adolescente, né, com deficiência. Então, é um projeto que eu vou ampliar, talvez, né, num momento, por exemplo, eu posso atender esse público num momento, no outro, um outro público prioritário. Então, por isso que é necessário esse diálogo, né, a construção coletiva desses instrumentos, né, de projetos e planejamento. E aí, reforçando mais uma vez, a gente precisa de destacar aqui que os consultores do SENAC, eles podem auxiliar muito vocês, né? A Natália, ela é especialista, lembramos aqui aos gestores aí da região de Belo Horizonte, a Natália, ela é especialista na formulação de projetos. Então, são consultores, né? Assim também como os outros consultores. Eles são especialistas na formulação. Então, contar com a participação e a colaboração dos consultores do SENAC vai ser uma estratégia muito significativa para os municípios de vocês. Então, o modelo demonstrativo sintético, físico, financeiro das ações, ele pode ser apresentado dessa forma, né? Vai ter aqui a ação, né? A unidade de execução, a previsão de atendimento mensal, se é da União, se é do Estado, se é do município, né? A alocação de recursos de cada ente da federação, o total e as outras fontes de recursos são essas que a gente acabou de mencionar, né? Editais de fomento, Ministério Público e Judiciário, a proteção social especial e assim também os outros, né? A gestão do SUAS, o controle social, todos eles com suas fontes de recursos. Lembrando aqui das obrigatoriedades aí, né, de parte do recurso aí dos IGDs serem utilizados para a questão do controle social, a mesma coisa também da fiscalização aí do IGD Bolsa Família. Então, prever aí de forma estratégica quais são as ações que eu vou implementar no Conselho Municipal de Assistência Social para que eu consiga aprimorar aí o controle da execução do programa Bolsa Família. Quais são as ações aí que eu posso aprimorar também para o controle social para os outros conselhos, né, municipais e reservar parte aí principalmente do IGD SUAS para capacitar esses conselheiros, para promover ações, né, atividades em que eles possam conhecer outros conselhos também. Existem conselhos que são robustos, que possuem até a casa dos conselhos. Então, é bem estratégico, né, propiciar isso para o controle social, para que a gente tenha uma política de assistência social cada vez mais forte, né, e assertiva na execução das nossas ações aí no âmbito municipal. Nos recursos humanos, né, nós sugerimos a elaboração do quadro demonstrativo, né, dos recursos humanos aí que nós temos no nosso município, por unidade ou proteção social, né, informando a formação e o vínculo trabalhista disponível e necessário. Né? Se eu tenho profissional contratado, vou mostrar o quadro para vocês que fica mais fácil, né? Assistente social, psicólogo, advogado, pedagogo, outros profissionais, né? Profissionais do nível médio, de nível fundamental. Quantos profissionais eu tenho, né, efetivos, quantos de processo seletivo, quantos que são comissionados, a lotação, o total necessário, né? Quantos que eu preciso aí, talvez, de profissionais efetivos para garantir, né, a superação da precarização aí da mão de obra dos trabalhadores e principalmente atendendo às pactuações de aprimoramento, né, que nós já falamos com vocês aí que precisa de ser consultadas por todos nós.
Os recursos materiais, né, propõem a descrição dos itens, do quantitativo a modo de explicitar aí os insumos necessários para a execução da política de assistência social. Às vezes, né, nós ficamos aí de forma empírica, né? Ah, quantos computadores eu tenho? Será que eu preciso de mais? Eu preciso fazer um levantamento agora. Quantos profissionais eu tenho? Eles têm equipamentos suficientes para realizar o seu trabalho? Se não, eu preciso de descrever aqui agora, para que, por exemplo, o Plano Municipal de Assistência Social ele possa ser utilizado até mesmo para captar alguma emenda parlamentar para aquisição de veículo, aquisição de computadores. Nós vemos, então, a importância de que esse documento ele é estratégico para várias ações no âmbito aí municipal para captação de recurso. Então, aí eu tenho a descrição do item, a unidade de referência, né? A quantidade, o valor unitário e o valor total. Daquilo que eu tenho, daquilo que eu preciso também, eu posso fazer um quadro, né? Daquilo que é necessário implementarem no município em torno de recursos materiais. E aí são dos mais variados, levando em consideração a projeção de ampliação de execução dos nossos serviços. Isso é importante, né? Se eu prevejo aí a construção de um novo CRAS, eu preciso de lembrar do pacote completo. O que eu preciso nesse CRAS? Né? Então, tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais e de recursos financeiros. Eu preciso de tantos servidores, beleza. Então, se eu estou prevendo a implementação de um novo CRAS, eu preciso, então, de prever também a quantidade de equipamento que eu vou precisar para que o equipamento, de fato, ele funcione. Quantos computadores, geladeira, fogão, né? Aparelho telefônico, questão de acesso à internet, tudo isso eu preciso de descrever no nosso plano municipal de assistência social, porque é daqui que nós vamos partir para nós buscarmos os recursos necessários para fortalecermos a política aí no nosso município. Os mecanismos e fontes de financiamento, né, em complementação ao item anterior, nós vamos apresentar aqui quais as fontes de financiamentos existentes e as que poderão ser utilizadas, né, o Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Estadual e o Fundo Municipal, além também das outras fontes de captação de recursos que nós já mencionamos para vocês, que são as outras fontes, né, Ministério Público, Fundo da Infância e da Adolescência, Municipal, do Idoso também, o Judiciário, e também levarmos aqui em consideração que no documento nós precisamos de colocar aqui a cobertura da rede prestadora de serviço, apresentar, né, para a sociedade a rede de atendimento socioassistencial, a pública e a privada existente, né? Quais são aqui os equipamentos de saúde, de educação, de habitação, de trabalho e renda, de segurança alimentar, do sistema de justiça, de direitos humanos, de segurança pública, os equipamentos também da rede socioassistencial, para além desses, né? As unidades as instituições de longa permanência presentes nos nossos municípios, as diversas instituições que atendem os outros públicos prioritários, né? As APAES nos nossos municípios, e toda a rede que possa ser, né? Que é fundamental na execução, porque quando eu faço o mapeamento da rede, eu aqui prevejo, sobretudo, como que eu vou apoiar, né, a prestação desse serviço, e, sobretudo, como que eu posso buscar outras fontes de recurso para apoiar essa rede. Como nós falamos, esses editais de fomento, eles podem ajudar também a nossa rede socioassistencial. Então, por isso que é necessário termos esses elementos que nós estamos apresentando para vocês até agora, muito bem mapeados, para que a gente consiga ser o mais assertivo possível. Aí eu trago aqui, né, o quadro da rede socioassistencial, onde nós vamos listar, né, o nome da unidade de execução, a classificação, listar o programa, os projetos e serviços que ela presta, né, se ela é pública, se ela é privada, o endereço, a situação, se ela está regularizada, se ela está cadastrada, né, no CNEAS ou não, né, que é o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social,
para que eu consiga, aí, de fato, apoiar essas entidades. E observar, claro, né, como que eu posso apoiar, principalmente levando em consideração a Lei 13.019, né? Quando nós formos aportar algum recurso aí, é necessário que essas entidades estejam aí já estruturadas no município. E a classificação, se ela é de proteção básica, proteção social especial, defesa de garantia dos direitos, né? E a situação ativa em funcionamento, temporariamente desativada. Se ela está desativada, né? Por que ela está desativada? Para a gente apoiar, talvez, a reativação, se ela é nova. Então, esse mapeamento ele não vai nos garantir justamente a efetividade, né, da rede. Os indicadores de monitoramento, né? Precisa ser avaliado e atualizado constantemente, seja em face aí do Plano Municipal de Assistência Social e seja também dos outros instrumentos, né, de correção dos objetivos, dentro daquela lógica de execução, avaliação, monitoramento e avaliação. Deve ser descrita, então, a metodologia de monitoramento, né? O sistema de informação disponibilizado pelo MDS são ferramentas muito importantes que nos ajudam, né, na avaliação. Nós já falamos aqui com vocês do IDCRAS, o IDCREAS, o IGDM também nos possibilita ter um parâmetro importante, né? E o espaço temporal de execução, que é o Plano Municipal de Assistência Social, ter lá previsto, né? O plano o lapso temporal aí, que é a execução 2021-2024. Na verdade, né? É isso mesmo, 2021 a 2024. A aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, né? Tem que ter aí, ele tem que ser submetido o parecer do Conselho, né? No final, né, no documento, ele precisa de ter essas informações, a data da reunião, a ata, né, o número da ata e a resolução também, fechando aí o nosso documento. E aí, nós trazemos aqui como sugestão para os municípios algumas questões para que, ao terminarmos aqui, vocês se concentrarem nessas questões. Vocês analisarem o último plano municipal de assistência social aí dos seus municípios, verificar aí possíveis alterações, né, de acordo com as orientações que nós conversamos com vocês aqui ao longo do nosso encontro, pensar aí quais são as ações necessárias para confeccionar, né, a melhoria do plano, o que, como, quem, quando fará e quais são os recursos necessários. Então, se vocês colocarem aí como, se possível, né, o nosso para-casa, já estruturar uma equipe aí que vai poder ajudar na construção, né, o seu plano municipal aí. Algumas discussões aí que são importantes, né? O plano do seu município está adequado às normativas? Né? Você tem, né, os planos anteriores, eles estavam adequados? Quais são os principais desafios aí? São perguntas que vocês vão se fazerem nesse momento junto com as suas equipes, né? Como faremos para adequar o nosso plano? E aí, sugestões de ações, né? Que vocês já podem startar aí um plano de ação para a construção do Plano Municipal de Assistência Social dos seus municípios. É o que nós tínhamos aqui para apresentar para vocês, e nós vamos reservar esses minutos finais para a troca que a Natália vai me ajudar, Natália? A Natália vai nos ajudar aqui agora com as questões, né? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Okay. Sim. Luiz, o pessoal participou bastante, está muito legal mesmo. Vou começar aqui com algumas perguntas, bacana. Tá? Começando pela pergunta da Denise Castro. Ela escreveu assim: estamos em um ano de conferência da assistência, em plena pandemia, como incluir a temática no olhar social do plano plurianual, na perspectiva do congelamento dos recursos, precariedade dos serviços e as condições de trabalho. Incluir a participação do controle social na elaboração do plano,
tendo em vista a dificuldade e limitação de acesso da população vulnerável às mídias sociais? Excelente pergunta da Denise. Esse é um desafio, Denise, que está posto para os municípios, né? Como que nós podemos efetivar a possibilidade de participação dessas pessoas? Uma sugestão que eu acho importante é a elaboração de uma pequena cartilha, onde vocês vão trazer aí a importância das conferências, falar dos temas, e nessa cartilha distribuir para os usuários, utilizando aí a participação dos agentes comunitários de saúde, os próprios técnicos de referência que vão poder distribuir essa cartilha. E no final da cartilha, trazer brevemente aí, talvez, algumas explicações na linguagem, né, adequada para os usuários sobre os eixos temáticos, e solicitar aí a participação dele, para que ele escreva as contribuições dele. Então, essa cartilha, né, com essa última folha aí, talvez destacável, para que você entregue isso com um pouco mais de antecedência. Então, nós temos aí, se eu não me engano, acho que até agosto, julho, né, se eu não me engano, julho ou agosto, se eu não me engano, para a realização das conferências municipais. Então, nós temos um tempo hábil aí para elaborar esse material, né? Então, a partir do momento que já tivermos aí de posse dos eixos temáticos, confeccionarmos uma cartilha bem simples, onde nós vamos poder distribuir para os nossos usuários e depois coletarmos as contribuições dos usuários e na conferência aí, virtual ou híbrida, termos um momento de leitura das contribuições dos usuários. É uma das alternativas, Denise. E aí utilizarmos outros instrumentos também. As TVs câmaras aí costumam ter fugiu aqui a palavra, a transmissão, né, das reuniões. Fazermos uma parceria aí com as câmaras municipais para que as conferências elas sejam transmitidas via TV Câmara. É uma forma também de a população, né, os nossos usuários terem acesso também aí às conferências de alguma forma. Mas aí, no sistema de pré-conferência, Denise, eu acho que funciona bastante essa questão aí de entregarmos essas cartilhas para que eles possam trazer as suas contribuições. E aí, na conferência em si, quando realizada, nós temos esses dois momentos de leitura das propostas dos usuários, que poderão participar, né, de forma ser garantida como nessa metodologia que pode ser considerada como uma pré-conferência, e a transmissão das câmaras municipais, principalmente para eles terem o feedback, né, de que aquilo que ele contribuiu, de fato, foi lido, né, pela conferência e teve a sua importância. Então, são algumas das sugestões que a gente traz. E colocar os usuários, Denise, bastante a par da situação. Que nós estamos com muita dificuldade de cofinanciamento da política de assistência social e que vai ter um esforço substancial da gestão local de custear as ações com recurso público, com recurso próprio, e que é o que nós vamos ter que fazer nesse primeiro momento, né? E buscarmos aí outras fontes de financiamento para algumas ações, como nós falamos aqui ao longo da nossa apresentação. Excelente, Aloísio, obrigada. É isso aí, novos tempos exigem novas estratégias, né? Justamente. E a gente está aqui para apoiar os municípios nessa construção, né? E nessa nova comunicação, nessa nova articulação em tempos de pandemia e que veio para ficar, né, gente? Agora é uma nova realidade, a gente sabe das dificuldades aí da população, mas é possível, apesar de muito desafiador, tá? Conta Sim. com a gente. Mais uma pergunta, Luiz. Assim. Só um detalhe, Natália, esqueci de falar, uma aliada a essa estratégia, Denise, a gente pode contar aí com o apoio das associações de bairro, e eles podem fazer também o apoio na distribuição das cartilhas, na coleta, né, das contribuições. Eu acho que é importante. E, claro, disponibilizar também, de alguma forma, algum acesso aí via formulário do Google Forms, para que as pessoas possam participar também, porque essas pessoas costumam ter adolescentes e jovens que já têm uma facilidade maior com tecnologia. E aí, caso, né, porque assim, a gente tem que ampliar a forma de oferta.
né? E o máximo que a gente puder são estratégias que deveremos adotar aí nos nossos municípios. Com você, Isso aí. Natália. A Luciana Cirelli pergunta: você acredita que o atual modelo de conferências e suas deliberações são efetivas? Necessita de mudança? Pergunta extremamente relevante também, né, Natália? Qual que é o grande desafio aí? É a Lúcia que fez a pergunta, né? Luciana Cirelli. Perdão, Luciana. Luciana, o que acontece? Qual que é o defeito que às vezes nós temos? Defeito não, né? Desafio. Nas conferências municipais participam, às vezes, somente as pessoas interessadas na política de assistência social, na execução dela no cotidiano. O que nós temos que fazer? Ocupar esses espaços com outros atores estratégicos. E, principalmente, quem que é o ator mais estratégico para participar da conferência? E nós temos que brigar com ele para participar, é o prefeito. O prefeito ele precisa de entender a importância da conferência, de entender as deliberações e nos apoiar na execução daquilo que é deliberado na conferência, porque senão só fica aquele bate e volta, fica dando eco, né? Bate no muro e volta. Eu colho todas as informações da sociedade civil, os usuários, né? Os trabalhadores da área, as organizações da sociedade civil trazem as suas contribuições, mas na hora de efetivar, às vezes eu não tenho o apoio do executivo. Então, o desafio é sensibilizar os prefeitos, os membros do legislativo local também, para que a gente consiga, de fato, aí, ter uma efetividade maior. Esse formato agora, ele nos impõe um desafio maior, né, Luciana? Que o formato virtual ou híbrido, a gente pode ter aí uma baixa adesão da população, mas cabe a nós, gestores públicos, né, darmos, né, ampla publicização da importância do que é uma conferência, né, que ela faz parte, né, institucionalmente do desenho da política de assistência social. Então, nós temos que ir intencionando, água mole, pedra dura, tanto bate, até que um dia nós vamos conseguir consolidar a política. É uma política jovem, às vezes subalterna a outras políticas, principalmente de educação e saúde, mas que exige um esforço principalmente dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, dos usuários que precisam de vocalizar, né, as suas demandas, fazer barulho mesmo, e dos gestores, né? O COGEMAS aí pode ajudar muito nesse processo, entre outras instâncias de pactuação. E lembrando, vocês aí, procurem os consultores de vocês, que vão poder ajudar vocês também aí na sensibilização, na ampla divulgação da importância da Conferência Municipal. Isso aí, estamos aqui para apoiá-los e o trabalho em rede é fundamental. E a tendência, né, Aloísio, a gente ainda vê muitas pessoas tendo dificuldade realmente, né, nessa articulação. E aí a gente precisa estar preparados e abertos para esse novo momento, né? Dessa construção efetiva, dada essas mudanças, dado esse novo contexto, né? Agora, uma outra oceana, que é a Luciana Freitas, fez uma pergunta que é: metas estabelecidas serão para 2022, 2023, 2024 e 2025, correto? Isso. Pois, nesse primeiro ano, está sendo o ano de gestão, né? Que é o momento de elaboração do plano, esse ano de 2021, correto? Isso. No slide ali, ele saiu com equívoco, é isso mesmo, é 2022, 23, 24 e 25. Ok. Certinho. Beleza. Aqui nós temos uma pergunta de um usuário que tem identificação como assistente social. Aí deve ser o e-mail que é utilizado pelo setor de assistência social de alguns municípios. A gente não conseguiu ver qual, mas enfim, pergunta o seguinte: no plano devemos colocar, né? Imagino, todos os conselhos de direito, principalmente o conselho tutelar? Eu cometi essa falha gravíssima, Natália. Eu esqueci de mencionar aqui o Conselho Tutelar. Mas eu falei da rede, né? Como a gente falou da rede socioassistencial, o Conselho Tutelar ele é essencial, porque ele é um dos pontos, né, de referência para a política de assistência social
na garantia do direito da criança e do adolescente. Então, são todos os conselhos de direitos e o conselho tutelar também, e ele não só pode, como deve participar da construção do Plano Municipal de Assistência Social, muito bem lembrado, porque eles lidam, né, com as vulnerabilidades todos os dias. Então, nós precisamos das informações trazidas por eles. Então, eles são essenciais na construção desse planejamento também. Sim, então devemos incluir todos os conselhos de direito, e claro, inclusive, importante, o conselho tutelar também, né? Uhum. Ok. O Cláudio Neves pergunta se é possível a gente disponibilizar algum modelo de plano de assistência social. Essa apresentação, ela já é basicamente a estrutura. Se você perceber, vocês vão poder, né, os consultores vão disponibilizar depois, ela traz toda a estrutura do que é. Ela já é um modelo do Plano Municipal de Assistência Social, porque ela traz ali todos os pontos, aquilo que eu mostrei a estrutura do plano no início, e depois eu fui passando ponto a ponto, é o que deve ser construído no documento. E essa apresentação, de fato, ela já traz a estrutura do plano. Inclusive explicando, né, os seus diversos pontos, né? Isso, mas ele consegue também, talvez às vezes com algum gestor, colega, ou o próprio Cogemas, ele pode auxiliar na obtenção de algum modelo. Se ele quiser algum modelo pronto para ele ver a escrita, claro que tem como ele conseguir. Na própria internet também ele consegue pesquisar, ele acha, ele encontra. Ótimo, perfeito. Tá? Nesse ponto, eu quero aproveitar a pergunta do Cláudio e já adiantar aqui um ponto que eu vou falar daqui a pouco, que todos os participantes, a gente pode disponibilizar os materiais aqui utilizados, né, os slides, então, mas a gente precisa que vocês interessados entrem em contato conosco, consultores, para a gente saber quem tem interesse, tá? Porque nós não podemos mandar o material para vocês sem que haja, então, essa permissão devido à Lei Geral de Proteção de Dados e diversas outras informações, tá? Então, por uma questão legal mesmo, a gente não pode, assim, né, mandar. Em alguns casos, a gente consegue mandar, mas a gente pede para que, por favor, aqueles interessados entrem em contato conosco, consultores, através dos links que estão disponíveis aí do Fale Conosco, no chat, tá? Que a gente vai disponibilizar para vocês. O nosso objetivo realmente é tornar essas informações o mais acessível possível e ajudar no dia a dia de vocês, gestores de assistência social. Uma pergunta do Wallace. Ele coloca assim: diante das limitações orçamentárias impostas pela pandemia, devemos elaborar um plano de forma racional, considerando esses limites financeiros. Ou seja, é possível pensar em avanços? Então, ele está falando como construir um plano considerado as limitações, né, orçamentárias. O que você faria? O que você sugere para eu adotaria a seguinte estratégia, Natália, Wallace e demais, né, que nos acompanham, eu adotaria de pensarmos naquilo que é de trato continuado, ou seja, de nós não pensarmos em inventar a roda, porque num cenário, aquela lógica do orçamento doméstico, né, Natália? Se você tem um ganho financeiro restrito, você vai viver de acordo com aquilo ali. A mesma coisa na execução de uma política pública. Aquilo que é de incremento, de ações que a gente pensa que podem ser adicionais, nós prevermos essas ações com recursos, basicamente, de via emenda parlamentar ou de outra fonte de financiamento que aquelas que nós listamos aqui. Algum projeto vinculado ao Ministério Público, ao Judiciário, ou algum edital de fomento de empresa privada. Então, caso eu queira implementar algum projeto que vai destoar um pouco daquilo que já é o desenho estrutural da política de assistência social, eu prevejo a execução dessas atividades com esse recurso adicional. Porque, basicamente, nós vamos ter que experimentar aí os próximos 2 anos o custeio da política de assistência social muito com recurso próprio, basicamente, porque nós vamos ter restrição do governo federal, o piso mineiro nós sabemos que é aquele valor ali fixo, aquela limitação realmente. Então, boa parte, né, se todos aí fizerem um levantamento das receitas, 70%, 80% da receita da assistência social nos municípios é recurso próprio, já é assim, infelizmente. Né? Então, nós temos que pensar, eu pensaria dessa forma, nessa estratégia, de pensar em questões adicionais com outras fontes de captação de recursos. Para isso é necessária a elaboração de projetos. E aí, o Senac, a Natália, vai poder ajudar vocês.
todos nós, consultores, eu tenho o maior prazer de ajudar, inclusive tenho ciência, especialização em projetos, mas, inclusive, temos boas práticas, né, aqui com o atendimento dos municípios, na elaboração de projetos junto com os municípios. Então, conta com a gente, nós somos especialistas, né, em capacitação profissional, na formação profissional, então a gente pode aí disponibilizar dessa nossa expertise, para junto com a expertise de vocês, que são gestores da política, né, de assistência social, da criança e adolescente, de idosos, enfim, das diversas pautas, né, e pastas específicas, a gente se complementa, tá? Aqui temos mais uma pergunta. Oi? Só mais um pontinho que eu acho que é importante nessa fala sua, Natália, criarmos, sobretudo, nos municípios, uma atmosfera otimista. Não adianta a gente ficar alimentando essa ideia de que está tudo ruim, nós sabemos dos desafios, dos cuidados que nós temos que ter, mas é fundamental nós pensarmos de forma propositiva, nós temos que ter uma agenda construtiva, né? Pensar o que eu posso fazer para aperfeiçoar, e aí buscar os parceiros, né, que você acabou de mencionar. Sim, isso mesmo. Reafirmo, novos tempos, novas estratégias, é necessário a gente sempre estar se adaptando a um novo contexto, fazendo novos projetos, incluindo novas metodologias, né, num contexto que é necessária essa mudança. A Patrícia Mello pergunta assim, qual a importância das conferências para o repasse financeiro aos municípios? Haja visto o momento que estamos vivenciando durante a pandemia do Covid-19. Quais as medidas devem ser tomadas? As conferências, sobretudo, Patrícia, elas podem trazer aí aquilo que é prioritário, né? Por exemplo, eu posso, vamos supor, o gestor ele faz um desenho do planejamento plurianual do Plano Municipal de Assistência Social com algumas estratégias e prioridades na visão dele. A partir do momento que ele submete esse plano, o plano plurianual, o Plano Municipal de Assistência Social, na conferência, ali pode ser identificado e deliberado outras prioridades que talvez ele não tenha enxergado. E aí ele consegue fazer uma correção, né, porque ele tem até o final de agosto para submeter o plano plurianual ao legislativo e à lei orçamentária, então ele pode fazer uma modificação, por exemplo, com as contribuições das conferências, e aí priorizando, então, os gastos de uma forma mais racional. Não sei se eu entendi a sua pergunta nesse sentido, Patrícia, mas eu acho que talvez seja mais nessa linha de raciocínio. Tá ok. Patrícia, fica à vontade para comentar aqui com a gente, né, caso tenha ficado mais alguma dúvida ou queira complementar, tá, a sua pergunta. A Luciana Sirene questiona o seguinte, as entidades, eu acredito que são as entidades da assistência social, né, elas podem se cadastrar no CNEAS ou precisa da Secretaria da Assistência Social? Precisa da Secretaria. A Secretaria... o poder público que é responsável, isso, né? Ela tem que ter uma inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. A partir do momento que ela tem a inscrição, aí é lançado no sistema, e aí o técnico, né, um técnico de referência, ele faz a visita na instituição, ele lança essa visita no Cadastro Nacional das Entidades. Tá? É a Secretaria que faz essa operacionalização. Mais uma pergunta da Luciana Cirelli, tá? O nome dela. O período de execução não está equivocado? Eu acredito que esse período de execução que ela está dizendo é de 2022 a 2025, eu acredito, tá, Luiz? Vamos entender. Sim. Pois já estamos seguindo o PMAS do governo anterior e seguiremos o que iremos planejar para os próximos 4 anos. Alguém já tinha feito essa pergunta anteriormente. Eu já até consertei aqui no slide. O período é 2022 a 2025 mesmo. Ok. Tá? Beleza. Porque você projeta e planeja para a partir de 2022. Sim. Ok. Aqui é uma pergunta que eu... Até mesmo, Natália, porque ele acompanha o planejamento plurianual, né? E o planejamento plurianual, você planeja agora para execução em 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, o PMAS ele tem que acompanhar. Então, é correto mesmo. A gente até fez a correção aqui. Tá. Aqui, eu vou aproveitar, vou passar uma pergunta que eu vou responder, mas é que a Bianca acabou de perguntar o seguinte no chat. No material que recebemos, fala do plano plurianual.
mas o seu conteúdo é sobre o plano municipal. Os dois são o mesmo plano? São planos diferentes, né? São Você pode diferentes. explicar rapidinho essa diferença do plano plurianual e do plano municipal de assistência social? O plano plurianual, ele abarca aí, né, toda a estrutura de todas as políticas setoriais. O plano municipal de assistência social, ele vai ter especificidades inerentes à política de assistência social, só que são dois instrumentos que, quando você olha a estrutura de ambos, eles caminham lado a lado. Então, se você preparar o plano municipal de assistência social, você automaticamente vai estar construindo o plano municipal, o planejamento plurianual específico da sua secretaria. Então, são documentos totalmente distintos, porque o Plano Municipal de Assistência Social, ele não precisa de ser submetido ao Legislativo, né? Eu não preciso de enviar para a Câmara Municipal para os vereadores aprovarem. Quem aprova é o Conselho Municipal de Assistência Social. Por isso que são documentos distintos. Já o Plano Plurianual é um documento que vai junto com a estrutura das outras secretarias, que esse sim é submetido ao Legislativo e precisa de ser aprovado pelos vereadores e depois sancionado pelo prefeito. Perfeito. Mas é porque eles precisam de dialogar, tá? Não tem como eu fazer um diferente do outro. Certo. Agora uma pergunta para mim. A Liliane pergunta o seguinte: seria interessante, na verdade ela faz um pedido, né? Seria interessante também sabermos os valores de projetos prestados pelos consultores e a forma como trabalham. Liliane, a forma que a gente trabalha como consultor em todo o estado é uma forma de trabalho bastante customizada, conforme cada realidade local, né, de cada município. Então, por isso que a gente está super aberto para conversar, entender, fazer um prévio diagnóstico, né, da realidade, conversar mesmo com o gestor, com a pessoa responsável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né, de Assistência Social, e entender, olha, o nosso momento aqui é um momento de capacitação de determinada população que precisa de, talvez a maioria, né, dos casos, é um foco em geração de renda, ainda mais devido à pandemia, infelizmente muitas pessoas perderam seu emprego, as pessoas estão buscando recolocação ou nova colocação no mercado de trabalho, então pode ser que tenha uma realidade que é bem específica, conforme a determinado município, a realidade é mais turística, mais gastronômica, ou no outro caso é uma necessidade de outro tipo de demanda, talvez para curso na área da beleza, ou não, você fala assim, não, nesse momento o meu foco é capacitar os nossos conselheiros municipais, ou não, meu foco é capacitar os meus servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a gente precisa entender melhor essas ferramentas, a gente precisa um aprimoramento aqui de gestão para melhor eficiência da administração pública, então a gente realmente está aberto para entender, e os valores não são fixos, né, vai depender do contexto, vai depender de diversos fatores para que a gente possa determinar. Então, conversa com a gente, vai ser o maior prazer de esclarecer e construir isso junto com você, tá bom? Tá, eu vou aproveitar aqui e vou responder também da Sandra, que ela está perguntando se é possível receber o material independente de contatar o consultor. Não, tá, Sandra? A gente vai precisar que realmente você solicite, tá aqui o link, né, que a gente está colocando no chat. A gente precisa que você solicite esse material para a gente, e aí sim, sabendo que você tem interesse em receber esse material, a gente vai encaminhar com o maior prazer. Super fácil acessar a gente. Entre em contato com Fale Conosco e, de forma bastante breve, a gente vai responder para vocês com os materiais. Então, por hora, vou encerrar. Muitos elogios aqui para sua apresentação, viu, Aloysio? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Foi um prazer enorme estar com vocês neste momento tão especial, né, da política de assistência social. É um momento de decisões, é um momento de planejamento e é um momento de nós estarmos unidos, né, Natália? De todos Sim. nós, instituições, buscarmos superar esses desafios impostos pela pandemia, estendendo a mão uns aos outros, né, para que a gente consiga, assim, vencer esses obstáculos. Foi um prazer enorme. E até a próxima. Até a próxima. Pessoal, vou ter mais alguns recadinhos finais. Reforço o convite para a inscrição do nosso grande evento no dia 28/4. É um evento muito especial.
O link está sendo colocado aqui no chat também desse vídeo, tá? Então, se inscreva, convide outras pessoas para participarem, vai ser gratuito, fazer via YouTube no dia 28/4. Acessem o link de confirmação de presença, que a gente também tem colocado aqui no chat, tá? É fundamental que vocês confirmem a participação, mesmo se você não fez a inscrição pelo Simpla, confirme a sua participação, preencha os dados, tá? Que, posteriormente, nós vamos enviar por e-mail o certificado. E em nome do SENAC, do FEComércio, do SESC, de todos os sindicatos empresariais do nosso sistema, eu agradeço mais uma vez a participação do Aloísio, que de forma muito excelente e trouxe uma contribuição muito rica para a gente aqui nessa manhã. Agradeço o Moisés pela tradução em Libras, a toda a equipe de eventos do SENAC Minas, a equipe de relacionamento de consultores, que fez esse momento aqui se tornar mais acessível a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, a gente agradece principalmente a você que participou aqui com a gente, que confia no nosso trabalho do SENAC e que está com a gente, acreditando, e em todos os outros, né, que já aconteceram e que estão aqui nesse momento, que tenho certeza que muitos já se inscreveram aí para o evento do dia 28. Muito obrigada. Também uma informação super importante. Os materiais dos workshops anteriores que aconteceram foram com temas de relacionamento estratégico para o resultado, compreendendo as diretrizes orçamentárias, dentre outros. Nós podemos disponibilizar para vocês, tá bom? Entre em contato com a gente vai disponibilizar os materiais, se a gente tiver os links também do YouTube das gravações. Inclusive, esse link aqui, assim que a gente encerrar esse momento, vai estar disponível, tá? No YouTube por tempo indeterminado. Então, você tendo acesso a esse link, o YouTube não tira do ar, né? Mas com o link você consegue acessar e rever essa gravação novamente, ok? E para mais informações sobre como o SENAC pode contribuir para o seu município, entre em contato conosco, consultores, acompanhe os nossos redes. Seguimos juntos sempre. Até mais.